Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Então, vamos dar sequência às aulas. Como eu falei ontem, mandei um material para vocês aí no aplicativo desenvolvido pela escola, certo? Pedi que vocês fizessem essas atividades e escrevessem no caderno e resolvessem. E hoje eu estaria mandando o link com a aula em vídeo, corrigindo as questões gradualmente. Ou seja, fazendo igual a gente faz em sala de aula, tá? Como são 10 questões cada lista que eu preparei, eu vou responder gradualmente para o vídeo não ficar muito longo e vou mandando link por link para vocês, tá bom? Beleza? Então, hoje eu vou começar agora com essa videoaula as 3 primeiras questões, tá? Então, eu vou responder as 3 primeiras questões e a galera que não tem o material, que não está no grupo, eu vou deixar o link do PDF na descrição do vídeo para vocês acessarem o material, imprimir e ter acesso ao material, tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão da SES Gran Rio diz o seguinte, ó, a distância entre os pontos M, 4 e menos 5, então ponto M, 4 e menos 5, e o ponto N, menos 1 e 7, no plano X, O, Y, né, X, origem Y, vale, aí tem as alternativas A, B, C, D e E. Então, ele quer saber qual é a distância do ponto M até o ponto N. Bom, geometria analítica, então o que é que a gente vai fazer? Vai calcular a distância entre esses pontos. E qual a fórmula que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar a fórmula da raiz, né? Então vai ser o seguinte, ó, a distância do ponto AB é a raiz quadrada de XA menos XB elevado a 2 mais YA menos YB também elevado a 2. Tudo isso aqui dentro da raiz, tá? Então, essa é a fórmula. Agora, a gente vai fazer essa substituição aqui dentro e achar a distância desse ponto. Aqui eu coloquei AB, mas pode ser... só que ele quer MN, tá? Não tem problema. A questão de nomenclatura, assim, dos pontos não tem problema. O importante é a gente acertar a questão, tá? Então, beleza. Então, vamos lá. A distância do ponto M ao ponto N, que é o que ele quer aqui, vai ser raiz quadrada. Raiz quadrada de quê? XA menos XB. Então, 4 menos 1. Cuidado. Então, ó, 4 menos 1. Tudo isso elevado a 2. Mais. Vamos para o Y. YA menos YB. Então, menos 5 menos 7. Então, menos 5 menos 7 elevado a 2. Tá? E agora eu já utilizar isso aí. Agora é só fazer continha. Então, a distância do ponto M ao ponto N é a raiz quadrada, menos com menos, mais. Então, aqui vai ficar 4, mais 1 elevado a 2, mais. Menos 5, menos 7, vai dar menos 12. Então, menos 12 elevado a 2, tudo isso na raiz. Então, distância do ponto M para o ponto N é raiz quadrada, 4 mais 1, 5. Então, fica 5 elevado a 2, mais. Que eu já posso resolver direto. 12 elevado a 2, menos 12 elevado a 2. Menos 12 vezes menos 12, a gente vai achar 144. 5 elevado a 2, então, distância de M até N, é raiz quadrada. 5 elevado a 2, 25, mais 144. Vou continuar aqui, ó. Distância de M até N. Somando 25 com 144, a gente vai achar 169. Raiz quadrada de 169 dá a distância do ponto M até o ponto N, que é exatamente 13 unidades. O 13 você vai achar exatamente na letra B, beleza? Então, o que é que a gente fez aqui? Primeira coisa, eu separei os dados da questão, né? O ponto M e o ponto N. Peguei a fórmula, distância entre pontos de geometria analítica. Fui fazendo as substituições, tá? E cuidado com o jogo de sinais aqui, certo? Para você não se enrolar bastante. E fui fazendo passo a passo, beleza? Quem respondeu a questão de forma um pouco mais direta e chegou no mesmo resultado, tá correta a resposta, não tem problema, tá? Só que eu vou corrigir sempre o mais detalhado possível, tá bom? Beleza? Então agora vamos para a questão de número 2 da lista, tá?
só apagar aqui rapidão, para a gente dar continuidade. Então, a questão número 2 da lista, ela diz o seguinte. Número 2, também, toda a nossa lista que eu passei para vocês, toda ela é geometria analítica, tá? Toda. A 2 diz o seguinte, num sistema de coordenadas cartesianas, são dados pontos A. Então, ele fala aqui, ó, são dados o ponto A, 0 e 0, 0 para X, 0 para Y, certo? E o ponto P, que vai de 3 até uma letra H. 3 até H. 3 para X, H para Y. Assinala a alternativa cuja expressão representa a distância do ponto P ao ponto A em função de H. Ou seja, quando ele fala em função de H, quer dizer que eu devo observar esse cara aqui, ó. Eu devo tentar escrever uma expressão em função dele, tá? Em função do meu H. Então, ao contrário de que muitos, quando vejam a questão, já quer achar um valor final, um valor numérico, não é bem assim. Aqui eu tenho a incógnita para trabalhar com ela, tá? Então, tem que achar uma expressão em função desse H, tá bom? Então, como ele quer a distância entre o ponto A e o ponto P em função de H, a gente vai usar a fórmula de distância entre pontos de geometria analítica, ó. Distância entre o ponto A e o ponto P, raiz quadrada. Aqui eu vou fazer um pouco mais direto, tá? Ó, vai ficar 3 menos 0 ao quadrado. 3 menos 0 ao quadrado, mais H menos 0, também ao quadrado. O que eu fiz aqui? Eu peguei a fórmula de distância entre pontos e apliquei direto na solução da questão, tá? Fiz isso, apliquei direto. XB menos XA, mais YB menos YA, tá bom? Então, continuando aqui, ó, a distância do ponto A ao ponto P é a raiz. 3 menos 0 continua 3. Elevado a 2. H menos 0, H elevado a 2. Já começou a se configurar alguma coisa em função desse H, certo? Então, distância entre o ponto A e o ponto P, nada mais é que a raiz 3 elevado a 2, 9. E H elevado a 2 vai continuar, porque não tem um valor numérico para H no momento. Então, H elevado a 2. Aqui a gente finaliza a resolução da questão número 2. E você vai ver na alternativa A. Então, você vai lá na alternativa A e vai encontrar exatamente essa expressão aqui, que é a distância do ponto A ao ponto B em função do nosso H, que está aqui. Beleza? Agora vamos para a questão número 3. Então, o que é que eu procurei fazer com essa lista? Eu procurei pegar as questões bem semelhantes àquilo que a gente fez em sala de aula, nas aulas presenciais, né? E coloquei bem idêntica mesmo, tá? Para que a gente não tenha muita dificuldade em fazer. E eu sei que vocês conseguem fazer, tá bom? Agora vamos para a terceira questão, que é a última questão dessa primeira videoaula, tá bom? A terceira questão, você pode responder elas... Tem vários caminhos, na verdade, para você chegar na mesma resposta. Porém, uma das formas mais simples que eu encontrei de fazer essa terceira questão, eu vou demonstrar para vocês. E você pode fazer também por distância entre pontos, também não tem problema, tá? Então, ó, é uma questão de concurso da PM, né? Diz o seguinte, os pontos 2 e 3, ele não deu letras, mas ele separou os pontos. Então, vamos supor aqui, ó, o ponto 2 e o ponto 3, certo? Ponto 2 e ponto 3. 5 e 3, mais um ponto. 5 para X, 3 para Y. E 2 e 7, ponto 2 e o ponto 7, são vértices de um triângulo retângulo, ou seja, eles não estão alinhados. Se eles formam um triângulo, não estão alinhados. E esse triângulo é retângulo. Todo triângulo retângulo é porque possui um ângulo de 90 graus, tá? Então, beleza. Ele quer saber a área desse triângulo. Então, uma maneira interessante da gente fazer isso aqui é colocar esses caras no plano cartesiano, que você vai ver que vai ficar bem mais simples. Olha só. Vamos enxergar aqui, ó, no plano cartesiano aqui. A gente sabe que isso aqui é o eixo do Y. Sabe que isso aqui é o eixo do X, tá? Então, tá aqui nosso plano cartesiano. Gente, tô sem régua aqui, tá tudo no improviso, tá? Então, vai sair meio... Mas vamos fingir. Que é X, aqui é Y, certo? Agora eu vou colocar minhas coordenadas. Vou colocar minhas coordenadas a seguinte, ó. Vou pro eixo X. Quais as coordenadas que eu tenho para X? 2
5 e 2 novamente. Então, vamos supor que o 2 esteja aqui. O 5 é um pouco mais afastado, eu vou considerar que o 5 seja aqui. Tá? Então, coloquei as coordenadas para x, 2, 5, 2. Vou fazer a mesma coisa para y, ó, 3, 3 e 7. Vamos supor que o 3 esteja um pouco aqui e o 7 um pouquinho mais aqui em cima. Então, coloquei minhas coordenadas. Agora, o que é que eu devo fazer? Eu vou ligar esses pontos, tá? O primeiro par, o 2 para x e o 3 para y. Então, vou ligar aqui, ó, o 2 aqui, com o 3. Eu tenho esse primeiro ponto. Agora, vou ligar o segundo ponto. O meu segundo ponto é o 5 com o 3. O 5 está aqui e o 3 aqui. Então, ó, vou ligar aqui o 5 com esse 3. Tá aqui, meu segundo ponto. E por último, eu vou ligar o 2 com o 7 que está aqui em cima. Então, só subir aqui, ó, o 2 para x e o 7 para y. Tá aqui, meu terceiro ponto. Meus 3 pontos. Se nós fizermos o seguinte aqui, ó, ligarmos aqui, ó, de maneira direta, aqui, ó, vai formar exatamente o que a questão falou, um triângulo. Ou pelo menos uma coisa parecida com um triângulo, né? Que não tá reto. Esse triângulo é chamado triângulo retângulo, ou seja, ele tem um ângulo reto de 90 graus aqui embaixo, tá? Ele quer saber a área desse triângulo. Gente, para calcular a área de qualquer triângulo na face da Terra, a fórmula é simples, ó. Base, área de um triângulo, base, vezes a altura, sobre 2. Nada mais do que isso. Base, vezes a altura, dividido por 2. Quem é a base desse triângulo? A base desse triângulo é essa parte aqui, ó, que vai do 2 até chegar em quem? Até chegar no 5. De 2 chegar no 5 é quanto? 3, ó. 2 para o 5, 3. Que é a altura desse triângulo? É aqui, ó, do 7 até chegar, ó, do 3 até chegar no 7. Então, do 3 para chegar no 7, quanto que vale? 4, tá? Então, ó, base vale 3 e a altura vale 4. Vou até colocar aqui, ó, base desse triângulo é 3 e a altura desse triângulo é 4. Agora, coloca lá na fórmula que você vai encontrar a solução, ó. Área do triângulo que ele quer, base 3 vezes a altura, que é 4, sobre 2. Tá vendo? Você poderia usar a distância entre pontos também, não tinha problema. Só que aí você ia fazer uma volta ao mundo. Você ia fazer um cálculo bem gigantesco que não tem necessidade. Se você tentar esboçar a figura, vai ficar bem mais simples você responder. Então, aqui o que é que eu posso fazer? Ó? Eu posso simplificar aqui, ó, para facilitar a minha vida. Ou talvez antes é um cálculo simples também, não tem muito problema. Mas eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso dividir esse 4 com esse 2. 4 dividido por 2, aqui em cima eu vou ter 2. E 3 vezes 2 nada mais é do que 6 unidades de área. Então, a questão está solucionada sem muita dificuldade. Tranquilo? Então, na resposta da 6 unidades, vai dar exatamente na letra B. Alternativa B. Então, aqui tá as 3 primeiras questões que eu falei que a gente ia resolver. Tranquilo? Beleza? Espero que vocês tenham conseguido fazer em casa. Se não, vocês aproveitam o vídeo, volte quantas vezes for necessário, refaz os exercícios, segue as dicas que eu sempre falo para vocês em sala de aula e tudo vai dar certo, tá? Depois que eu enviar essa primeira videoaula, eu vou estar enviando a segunda videoaula e também, em consequência, as videoaulas da disciplina de Física. Qualquer dúvida, estou à disposição no horário de serviço.